Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa. Será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Há 1000 anos atrás, de lá pelo ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com humanidade indígena. Humanidade diferente. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Os Brasis, como eram chamados os nossos antepassados indígenas, costumam ser classificados de acordo com a língua. Em 1500, poderiam totalizar entre 1 e 8 milhões de pessoas, distribuindo-se da Foz do Oiapoque ao sistema fluvial Paraná, Paraguai e Uruguai. Num certo momento, depois dos primeiros povoadores, que eram de várias procedências, de várias línguas, vêm os tupis-guaranis. Eles devem ter vindo do oeste ou noroeste da Amazônia, desceram até a depressão do Pantanal e um dia atravessaram o Planalto brasileiro, chegando aos litorais. E a partir do litoral, um braço foi para o norte, outro braço foi para o sul. Os tupis eram muito mais aguerridos, muito mais diversificados na sua cultura. Eles expulsaram os homens do Sambaqui, ou escravizaram, ninguém sabe. E, curiosamente, nessa diáspora fantástica da marcha dos tupis, eles foram até a Amazônia. E foi exatamente esse quadro, deixado pelos tupis, é que os portugueses um dia vieram encontrar. Assim esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10.000 anos, comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto.
Não era, obviamente, uma nação, mas tão só uma miríade de povos tribais. Viviam em aldeias, cada uma unidade social distinta, autossuficiente. Um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele é autossuficiente. Ele sabe fazer tudo o que ele vai precisar ao longo de sua vida. Sabe fazer a sua casa, sabe fazer a sua roça, plantar e colher, sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, seu arco, sua flecha, sua canoa, sabe fazer esteira, sabe fazer rede e sabe identificar as espécies do seu ambiente que servem como alimento ou como medicamento. Os tupinambás, povo que entrou em contato mais direto com os europeus, eram brasis que se dedicavam, antes de mais nada, à guerra e à festa. A função social da guerra entre os tupis era uma função em face do seu caminhamento ao longo de grandes espaços. E em toda parte os tupis guaranis deixaram nomes para os acidentes, para as faces das escarpas, para os rios, para as regiões. Então o colonizador encontrou um país que já tinha referências deixadas pelos povos tupis. Acreditando na vida após a morte, divisavam um paraíso, o Guajupiá, um jardim de sapucaias, todo feito de cantos e danças. Para um índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, não é? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que mora no fundo das águas e rouba a alma das pessoas, um outro espírito que perturba, o espírito do tatu, o espírito disso, do macaco. A aldeia Tupinambá era composta por 4 a 8 malocas, medindo às vezes mais de 100 metros de comprimento. Em apenas uma maloca, podiam morar até 600 pessoas. Parece a casa um labirinto. Uns cantam, outros choram, outros fazem farinhas e bebidas. Porém, é tanta a conformidade entre eles que em todo ano não há uma só peleja. E com não terem nada fechado, não há furtos. Se for a outra qualquer nação, não poderiam viver da maneira que vivem. A aprendizagem da convivência e da sobrevivência era feita a partir do modelo dos mais velhos, e no fazer e no refazer. A autoridade, exercida pelos morubixabas, sustentava-se nas atuações carismáticas e no comércio de pequenas dádivas e favores. A liberdade sexual era grande. É certo que o adultério feminino podia acabar em espancamento, mas o fim do casamento, por iniciativa do homem ou da mulher, era simples e sumário. A homossexualidade era comum, sem a preocupação de se fazer dela um segredo.
A divisão de tarefas entre homens e mulheres era nítida e marcada desde a primeira infância. O menino tem que ser formado para ser um índio, um caçador, um guerreiro. A menina para outras tarefas. Então isso já começa simbolicamente. Se o filho é homem, o orgulho do pai é colocar na beira da rede do filho um arco e flecha em miniatura, para mostrar que ele vai ser um guerreiro, um caçador. Para a menina, põe uma tanguinha, pequenininha, bonitinha, é para induzir a menina a ser uma tecelã, uma mulher trabalhadora.